Olha que amor o que a gente vai fazer agora, ó. É a jaquetinha charmosa, ó. Ela tem forro, é toda dupla, tanto na manga quanto no forro, né, na parte do corpinho. Essa aqui tem um punho embaixo, retinho, tá? Ela toda pespontada, dá para ter a opção de colocar um bolsinho aqui no pesponto. Olha atrás, ela também é pespontada, tem as partes que se juntam, tá? Então, dá para dobrar a manga aqui, dá para fazer um punho, como quiser, tá? Então, tem a golinha aqui, ó, colocada. E esse outro modelinho é a mesma jaqueta, mas aí eu trouxe uma proposta de fazer um babado, ó. É o mesmo babado do colete charmosinho, que a gente vai fazer o mesmo molde, ó. Eu só copiei ele e fiz pra jaquetinha, que eu chamei de jaquetinha charmosa, tá? Então, é um babadinho redondo aqui nas pontas, de 50 centímetros, que nós vamos franzir. E ela é toda dupla também, inclusive na manga, né? Toda pespontada. Aqui eu não quis pôr o bolsinho. Atrás também é toda recortadinha, ó. Então, a única diferença é que essa aqui tem o babadinho, então dá um charme todo especial. Se quiser, pode fazer, então, uma calça que combine, né? Uma calça jeans, quando fizer o jeans. Desse tecido aqui, ele não é jeans, é um tecido acetinado, mais molinho. Dá pra fazer do tecido que quiser. A proposta que eu vou trazer pra vocês agora é um jeans clarinho, ó. É de uma calça que eu desmanchei, minha. Então, ela é um jeans molinho, ó, um jeans bem gostosinho, assim, de trabalhar. Então, aqui, a gente vai fazer as partes do molde, né? Eu tenho a gola. A gola é a única costurada no risco, tá? Então, você faz a parte de riscar e deixar aberto aqui, ó, nesta parte que nós vamos colocar aqui, ó, no decote da jaqueta, tá? Então, essa parte de baixo fica aberta e aqui na parte de fora se costura todo o risco. Aí, nós vamos ter as mangas na parte do jeans, vamos ter as partezinhas pequenas, ó, até separei aqui, ó. Cada partezinha vocês cortem e deixem juntinho, assim, ó, pra não confundir, que tem a parte esquerda, a parte direita. De cada partezinha, ó, tem da parte da frente, tem da parte de trás. Vocês vão ver que tem direita e esquerda, parte de trás, parte da frente. E no meio delas vai ter uma partezinha reta, um retângulozinho, que vocês vão colocar também esquematizado. É melhor vocês organizarem tudo, né? Lerem direitinho as partes. Ó, aqui vai ter a partezinha das costas, aqui que vai juntar. Vai ter a partezinha, as partezinhas da frente, tá? Tudo bem direitinho. Se vocês fizerem um esqueminha aqui da jaqueta, vocês vão entender como que ela é montada. E tem também, ó, se vocês quiserem fazer um bolsinho, ele é opcional, tá? É apenas um bolsinho que se coloca ali na frente. Vocês podem desenhar outro formato também, como quiserem. Aí, temos também as partes do forro, ó. São 3 partes. São a da manga, que ela é exatamente igual a da parte principal. Tem a parte das costas, que vai ser inteira, e 2 partes da frente. Uma direita e uma esquerda. Isso nós vamos recortar no forro. Então, eu recortei umas partes aqui do forro, que vai ser a direita e a esquerda da frente, a parte das costas, assim, as mangas. E aí, você pode fazer o punho embaixo, uma tira reta, que você vai medir depois no final, quando tiver pronta a jaqueta, ou vai pegar uma tira de 12 centímetros, dobrar ao meio e fazer o molde arredondado aqui no cantinho. Você dobra a tira, risca aqui o cantinho e só costura esse cantinho. Depois desvira e franze essa tira de tecido de 50 centímetros. Para a montagem da jaquetinha, primeira coisa, nós vamos montar o forro. Então, você vai pegar a parte de trás,
vai juntar pelos ombros, com as duas partes da frente, costura aqui no ombro e depois vamos colocar a manga na cava. A manga não é necessário franzir, ela vai caber direitinho aqui na cava. Então, coloca as duas mangas e reserva. Prepara, se você quer fazer o babado, prepara o babado, né? Pega o molde, costura ali, faz o cantinho arredondado. Depois franze e deixa prontinho também para colocar na jaqueta. E depois que você costurou essas partes do forro, vamos proceder às partezinhas da frente e trás da jaqueta, tá? Então, isso aqui vocês vão ter bastante atenção. Ó, aqui tá escrito centro, costas. Aqui, ó, é lateral direita das costas. Então, vamos juntar aqui. Depois vem a outra parte, lateral esquerda das costas. Vamos juntar aqui, tá? E para costurar, você vai fazer uma costurinha aqui de meio centímetro bem certinho de um lado, meio centímetro do outro, e depois vai fazer um pesponto por cima, juntando aqui uma pro ladinho da costura que você fez e a outra do outro ladinho, que vai ficar assim, ó. Tá? Desta forma. Então, você vai juntar essas duas partes, essas três partes. Depois que você juntou essas três partes aqui do centro e das laterais, tanto da frente quanto das costas, aí você vai colocar a partezinha de cima das costas. E aí, ela tá aqui, ó, colocadinha nesta parte aqui. E aí, você vai fazer o pesponto bem em cima da costurinha que você fez, de junção. A parte da frente, então, vai ter aquele centro e a parte da cava. São duas partezinhas, e mais a lateralzinha, que junta aqui em cima as duas partes de baixo. E em todas, você vai fazer um pespontinho por cima da costura e uma mais pro ladinho, de forma uniforme, que fique parelhinho de um lado e de outro, tá? Então, eu vou juntar todas essas partes e vou mostrando pra vocês como é que vai ficando a costura. Deixa eu mostrar como é que ficou, ó. Eu costurei a gola no risco, cortei aqui os cantinhos para ficar melhor. E ao desvirar, eu posso passar um pesponto na gola, para deixar ela bem ajeitadinha. E depois eu fixo ela na parte do jeans da jaquetinha, tá? Então, costura desde a pontinha, faz toda a volta, né? Então, vai ter a golinha. Quando você passar o pesponto, ela vai ficar bem ajeitadinha. Aí, agora eu vou mostrar como é que fica a parte de trás. Vocês vão ter lá no molde uma parte dessa que vai no meio, que é a retangular, e mais a partezinha, as partezinhas lateral esquerda e direita das costas. Como que faz para costurar? Ó? Você vai juntar uma parte com a outra fazendo uma costurinha de meio centímetro, pequenininha, e na hora de fazer o pesponto, ó, você vai deitar essa costura tudo para um lado, e no outro lado você vai fazer um pesponto bem rente aqui à linha da costura, que você deitou para o ladinho aqui do lado de avesso, e vai passar outra paralela a essa costura que vai fixar esse ladinho aqui que você deitou para o lado, aqui, ó, essa costurinha. Então, vai ficar presinha ali atrás, tá? Não é para abrir a costura, é para deitar para o lado e passar o pesponto em cima. Então, aqui eu vou fazer isso, ó. Eu deito tudo para um lado, vou deitar para o lado de dentro aqui, vou passar um pesponto bem em cima, rente à costura, e outro lateral na mesma largura que eu passei aqui desse lado. Depois, eu vou juntar essa partezinha aqui de cima do molde, ó, que ela é inteirinha,
E também vou fazer uma costurinha de meio centímetro aqui atrás. E na hora do pesponto, deita tudo para um lado, essa costura aqui para trás, e passa o pesponto bem rente à linha de costura que você fez, tá? Só isso. Então, é só juntar e passar o pesponto em cima. E aí, a parte das costas vai estar pronta para colocar a junção do ombro depois com a parte da frente. A parte da frente, você vai ter o molde aqui, o centro da frente, dizendo que você precisa de duas partes dessa, porque é uma para a direita e uma para a esquerda. Então, você vai ter dois retângulos e vai ter a lateral esquerda e a lateral direita para juntar com cada um, separadamente. Eu já fiz uma partezinha aqui, então, faz a costurinha de meio centímetro aqui atrás, deita para o lado e faz o pesponto em cima da mesma maneira que a parte das costas. Depois, vai juntar aquela partezinha de cima, cada qual com o direito, cada qual com o esquerdo. E ao invés de colocar um bolsinho aqui, por exemplo, eu fiz o pesponto ali na junção, né? Fiz a costurinha de meio centímetro, deitei para o ladinho e fiz o pesponto. E daí, em vez de fazer um bolsinho, eu quis colocar uma rendinha, ó. Tá? Que esse aqui vai ser um detalhe diferente. Então, eu quis colocar uma rendinha, depois eu vou colocar aqui do outro lado. Então, vão ficar duas frentes bonitinhas aqui com a rendinha. Depois disso, que as frentes estiverem prontas e as costas também, nós vamos juntar pelo ombro uma com a outra. Junta pelo ombro, aí o processo é aquele normal da gente montar a cava, né? Colocar a manga, aliás, na cava, não vai precisar franzir a manga. Coloca a gola na região aqui do pescoço, deixa prontinha a parte da frente. E depois é só juntar com o forro e o babado. Aqui tá a parte do forro já costurado, então primeiro junta pelos ombros e coloca a manga na cava aqui entre a frente e atrás. E aí tá pronto o forro para ser usado junto com a frente. Aqui eu preparei o babado, então aqui eu preparei a parte redonda do molde, fiz um ponto maior aqui para franzir, né? Então, você pode franzir na largura que vai ficar a jaquetinha depois. Então, você vai medir direto depois ali na jaqueta, tá? Então, esse é o babadinho que vai ser colocado depois. Você pode também fazer ele de uma largura menor, tá? Ó, por exemplo, essa jaquetinha aqui, a largura tá um pouquinho menor do que esse aqui, tá? Então, você pode fazer como quiser, isso é a gosto, né? Eu dei a sugestão aqui de 6 centímetros, mas pode ser menos. A parte da frente aqui do jeans, eu também já grudei a parte de trás, as partes da frente e as mangas já colocadinhas nas cavas. E agora eu vou colocar a gola, ó, que a gola ficou desta forma aqui, já com o passado o pesponto. E aí, agora, eu vou juntar ela direitinho aqui na parte do jeans. Passo uma costurinha de segurança em toda a volta e depois vamos juntar o forro. E o forro vai ser costurado primeiramente aqui nas partes da frente e toda a gola. Aqui, então, já coloquei a parte do forro junto com a parte da frente do jeans. E agora, a gente vai juntar os forros aqui, ó, a parte da lateral até a manga do forro. E também da parte jeans. Mas eu sugiro que você primeiro grude a manga, tá? Que grudando a manga aqui, fica mais fácil depois de juntar as laterais para ficar tudo perfeitinho. Então, aqui, ó, direito com direito, você vai primeiro juntar as duas mangas, aqui pela parte do punho, tá? Vou mostrar aqui, vou passar a costura, vou mostrar pra vocês. Quando junta as mangas aqui,
o que que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer a junção. Vamos virar pro lado direito. E vamos ter que fazer a junção assim, ó, dobrando a manga, porque dobrando a manga a gente encontra as laterais do lado jeans e a gente encontra as laterais do lado forro. E aí nós vamos passar uma costura reta, toda reta, para juntar tudo. Quando a gente desvirar, vai estar a manguinha por dentro da parte jeans. Olha só, eu passei a costura, né, de fora a fora, e quando a gente desvira isso aqui, olha o que que vai acontecer. Deixa eu desvirar pelo lado jeans. Tô desvirando aqui as mangas, ó. Quando eu desviro a manga forro fica lá, juntinha com a parte jeans, certo? Olha lá, ó. Tá? Fica bem bonitinha ali com a parte jeans. Ela fica embutida lá dentro, tudo perfeitinho aqui, ó. Né? E aí, já temos a lateral aqui costuradinha, ó. Tudo certinho, ó. Tudo certinho aqui a costura, né? Depois só vamos passar o pesponto aqui na frente também. E agora, vamos proceder da mesma forma. Então, vamos de novo, ó. Juntou aqui os punhos da manga, passa a costura. Passada a costura, vamos virar pro lado direito e vamos dobrar isso aqui ao meio, juntando as costurinhas aqui bem certinho, para que se encontrem lateral do jeans e lateral do forro. E aí, passamos a costura reta. Forro, manga, tudo costurado, olha como fica bem acabadinho. A manguinha aqui dá pra dar uma viradinha, se quiser, ó, pra fazer um charminho aqui na manga. Arruma direitinho. E agora, vamos colocar o babado. E o babado, você vai pegar a medida aqui do comprimento todo aqui da jaqueta e vai deixar o franzido do babado, ó, desde a margenzinha, por exemplo, vamos medir aqui do lado do forro, tá? Vamos medir margenzinha com margenzinha ali e vamos ir até o fim desse comprimento aqui do forro e ver se a largura do babado tá de acordo para chegar lá na outra margem e dar certo com a margenzinha ali. Então, a gente passa uma costura agora em toda essa parte do forro. Eu coloquei o babado no forro. Aqui do outro lado, então, vai ter a costura aqui que ficou. E eu vou agora refilar, para não ficar muito grosso, eu vou refilar isso aqui. Vou deixar mais pequeno aqui. Tá muito grosso. Eu costurei uma margem bem alta, bem grossa aqui. Vamos tirar um excesso. Ok, tirei o excesso, tá? Agora, eu vou ter essa parte aqui do jeans e eu vou fazer uma dobrinha aqui, uma barrinha, né? E vou sobrepor por cima do babado costurado, tapando a costura que eu fiz ali do avesso. E aí, eu vou passando o pesponto em toda a extensão aqui. E a jaquetinha já vai ficar com o babadinho colocado aqui. Tá pronta a jaquetinha, olha, passei então, primeiramente, todo o pesponto aqui do jeans em cima do babado. E depois, olha, eu ainda quis aplicar uma rendinha aqui, ó, pra combinar. Então, ela vai ser uma jaquetinha que dá pra até deixar abertinha, eu posso colocar algum botãozinho e tal, mas é uma jaquetinha que fica legal também deixar aberta, ó. Tá? Então, ficou bem charmosinha com o babado, uma coisinha bem diferente, ó.